Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Contas da Prefeitura de 2014 e 2015 são aprovadas durante sessão ordinária da Câmara. Projeto que obriga o uso de GNV em veículos da frota pública recebe parecer favorável nas comissões permanentes da Câmara. Começou hoje o inverno brasileiro. Qual a tendência da estação mais gelada do ano? Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2017. O TVL Notícias está no ar. Agora é lei aqui em Blumenau a conversão automática em advertência por escrito da primeira multa de trânsito leve ou média recebida pelo motorista no período de um ano. O ato de sanção da lei do Executivo aconteceu na manhã de hoje. A proposta é uma sugestão dos vereadores Alexandre Caminha e professor Gilson, que enviaram ao prefeito um anteprojeto. Até então, o infrator precisava procurar o CETERB para transformar as notificações em advertência. Agora, com a nova lei, quando for o caso, o motorista deve receber direto a advertência por escrito e não mais a multa para pagar. Veja agora os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira à tarde 8 projetos de lei, um projeto de resolução e 2 emendas, 5 propostas e as emendas receberam parecer favorável. Destaque para o projeto e emenda que propõe a realização de pedágios beneficentes autorizados pelo poder público e proíbe outras atividades estranhas ao pedágio. O objetivo é a gente ajudar as entidades sociais da nossa cidade que dependem muito da questão do pedágio para arrecadação e para a realização dos seus trabalhos. Inclusive, muitas vezes realizando um trabalho que, graças a elas, não fica para o poder público e não fica para o Estado. Então, um problema que a gente identificou, participando dos pedágios que eu sou voluntário, é que muitos desses pedágios tinham pessoas que, na mesma hora, estavam desenvolvendo outras atividades, fossem artísticas, fossem panfletagens, e o que acontece? As pessoas incomodadas fechavam os vidros e diminuía a arrecadação. Então, o nosso objetivo regulamentando é que nos dias de pedágio, nos horários de pedágio, nas sinaleiras onde tiver autorização do poder público para as entidades fazerem, só será possível a realização de pedágio. Então, a maioria dos pedágios acontece aqui sábado de manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde. Então, naqueles pontos autorizados, fica impossibilitada outra atividade, sem prejuízo de realizar em outros sinais da cidade onde não estejam fazendo o pedágio e somente até aquele período das 13 horas. O objetivo disso é que a gente consiga aumentar a arrecadação das entidades que precisam muito dessa verba, né, dessa data que acontece uma vez por ano, para o desenvolvimento dos seus trabalhos. 2 propostas foram encaminhadas ao arquivo e 2 vão ser analisadas pela assessoria jurídica da Casa. O vereador Ricardo Alba pediu vistas ao projeto de lei que institui normas para o exercício do comércio ambulante nos logradouros públicos do município. Os malabares nas sinaleiras, com facões, com tochas, expondo a risco a integridade, a vida das pessoas. E se cai uma tocha num carro, numa pessoa, um facão que eles jogam, a gente tem que proibir esse tipo de conduta em Blumenau e isso sim vai ser regulamentado, vão ser retirados das sinaleiras. Querem expressar manifestação artística, que façam em local adequado, em praças, em parques, não ali na faixa de pedestres, onde passam crianças, mulheres, homens, adultos, enfim. A gente tem que proteger o cidadão blumenauense. O vereador Marcelo Lanzarin, membro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, antecipou que vai votar contrário ao projeto. Sou contrário a qualquer tipo de manifestação que ocorra nas nossas sinaleiras, né? A não ser a questão dos pedágios beneficentes que já são regulamentados, mas a questão dos malabares, seja com arma de fogo, arma branca, enfim, no meu entendimento atrapalha a circulação dos veículos e eu particularmente sou contrário a qualquer tipo de manifestação, inclusive a panfletagem nas nossas sinaleiras aqui no município de Blumenau. Na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, os vereadores analisaram 4 projetos de lei e 3 emendas. Apenas uma das emendas recebeu parecer contrário. Entre as matérias aprovadas, destaque para o projeto que obriga o uso de gás natural veicular na frota pública do município. Na verdade, no primeiro momento, ele não vai trazer economia, até por motivo da implantação do sistema, né? Mas se ele for aprovado e aqui em plenária for votado favorável, com certeza, num futuro bem próximo, nós vamos ter uma diminuição de gasto de combustível e também uma melhora até na poluição, porque
porque o gás ele é mais limpo que o próprio combustível fóssil, né? Para que isso tudo aconteça, agora vai saindo das finanças, onde nós aprovamos, vai vir para a plenária, onde vai ter a votação dos vereadores e, dando certo, o trâmite legal vai para o executivo e lá ele vai dar a sanção ou vai aprovar para que dê continuidade no projeto. A Comissão de Finanças deu parecer favorável também ao projeto que obriga a disponibilização de equipamentos facilitadores de locomoção pessoal nos cemitérios privados. Esse projeto, devido a algumas solicitações de pessoas que foram em velórios em alguns cemitérios, não vou até citar o nome do cemitério, ao qual algumas pessoas tiveram que ficar o tempo inteirinho sentadas e levadas até no colo, porque era complicado trazer de casa a cadeira de roda. Então a pessoa teria que ficar sentada no colo ou dentro do carro. E assim, com a aprovação desse projeto, cemitérios privados, o cemitério tem que adquirir uma cadeira de roda, deixar à disposição e um andador, para que as pessoas possam se locomover durante o período do velório. Vão ser entregues amanhã as chaves para os moradores do novo condomínio popular do bairro Tribés. O empreendimento tem capacidade para 100 famílias e fica na rua Herman Tribés. Segundo a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação, mais 208 apartamentos devem ser entregues até o final desse ano nos bairros Itopavazinha e Fidelis. E veja depois do intervalo. Contas da Prefeitura de 2014 e 2015 são aprovadas durante sessão ordinária da Câmara. Começou hoje o inverno brasileiro. Qual a tendência da estação mais gelada do ano? Os detalhes daqui a pouco aqui no TVL Notícias. Instante só, nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Aguardam sanção do prefeito 2 projetos de lei que tratam de terrenos baldios. Um deles é do vereador Jens Mantel e cancela a multa do morador em caso de limpeza do terreno em até 10 dias após a intimação. A outra proposta é do vereador professor Gilson e obriga o morador a colocar no terreno também uma placa de identificação com o número do cadastro imobiliário da área. Os projetos já foram aprovados aqui pela Câmara e, se forem sancionados, viram leis municipais. Começou hoje o inverno e vamos saber a tendência dessa estação aqui para Blumenau. As informações com o repórter Marco Jana. Exato, Rodrigo Vieira, e o inverno, propriamente dito, começou esta madrugada, exatamente a 1h24 da manhã. E para buscar essa informação de qual a tendência, de como será o inverno aqui no Vale do Itajaí, nós viemos aqui no Alerta Blue. Vamos conversar com a Francine Sacco, ela que é meteorologista-chefe. Como será o nosso inverno, Francine? Bom, a gente está esperando um inverno típico, né? Esse ano não teremos aí nenhuma forçante de grande escala, nem El Niño, nem Laninha, influenciando as condições de tempo. Então, a gente espera um inverno dentro da neutralidade. Então, o que é normal para o inverno para nós aqui no sul do Brasil, né? É a passagem de pelo menos uma frente fria por semana. Na retaguarda dessas frentes frias sempre vem uma massa de ar seco e frio, ou seja, atrás das frentes frias, né? Depois que passa a chuva vem o frio. Então, esse frio ele vai sendo renovado a cada semana. Isso é o que é típico, que é climatologicamente normal para acontecer para nós aqui. Sistemas de baixa pressão também atuam bastante nessa época do ano. Esses sistemas de baixa pressão eles saem do Paraguai e vão em direção ao oceano, trazendo então uma condição de instabilidade no tempo e de chuva. Então, a gente espera nesse ritmo normal, assim, né? Pelo menos uma frente por semana, o frio sendo renovado. E qual é a média de temperatura aqui para o Vale? Bom, as madrugadas ali, as temperaturas mínimas, em média no mês, o normal é ficar entre 11 e 12 graus. Claro que, como isso é uma média, a gente vai ter noites com temperatura bem mais abaixo do que isso e noites com temperatura até um pouco acima disso, em torno de 15 graus, né? Então, mas em média no mês, o normal é ficar em torno dos 11, 12 graus. Certo. E a gente fala em frente fria traz chuva, incidência de muita chuva para esse inverno, a tendência? A tendência de uma chuva dentro da normalidade, até
né, podendo ficar um pouquinho acima, porque a gente já teve um final de outono um pouco mais chuvoso, tivemos aí 2 enchentes até no final do outono. Então, isso nos dá um alerta, né, um sinal de que a gente possa ter também, pelo menos, alguns eventos de chuva mais intensa durante o inverno. Mas como está dentro da normalidade, dentro da neutralidade, vai ser um inverno que a cada frente fria que for passar, a gente vai ter que analisar para ver a quantidade de chuva que ela vai resultar para nós aqui no Vale, né, aqui em Blumenau. Mas por não se ter uma forçante de clima de maior escala, um ninho, uma laninha ou até uma outra oscilação, a gente não consegue prever com muita antecedência se vai ser, se vamos ter problemas ou vai ter um risco aumentado da ocorrência de eventos mais extremos. Ok, muito obrigado pela entrevista. Portanto, o inverno brasileiro encerra no dia 22 de setembro, quando começa a primavera, né? Nós estamos com o Gustavo Verardi, já vamos aproveitar aqui a nossa visita ao Alerta Blue, saber as condições do tempo e da temperatura para esta quarta-feira, Gustavo. Olha, para esse primeiro dia, né, de inverno, então a gente espera aí variação de nebulosidade e não se descartando também a ocorrência de chuvisco fraco e isolado, né, mais ali entre o final da tarde e também à noite, né, máximo em torno aí de 20 graus para Blumenau. Ok, obrigado, Gustavo Verardo. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo Vieira. Obrigado, Marcão. Agora você confere o resumo da sessão ordinária aqui da Câmara. A sessão ordinária da tarde desta terça-feira começou com a tribuna livre, que foi ocupada inicialmente pelo membro do Conselho Local de Saúde do AG da Escola Agrícola. Adelar Prestes falou sobre as dificuldades enfrentadas na unidade e cobrou respostas a respeito da segurança pública. O espaço também foi usado pelo coordenador do Stammtisch da Vila Itopava, Charles Schneider, que convidou a comunidade para participar do evento no dia 1º de julho. Já na fala dos vereadores na tribuna, Zeca Bombeiro questionou os limites de velocidade nas ruas de Blumenau. Nós temos vias em Blumenau, como a Avenida Martin Luther, que ela, em toda a sua extensão, ela tem 3 velocidades diferentes. Ela começa com 60 por hora, atrás do Gicas, no poste lá, está 50 por hora, e lá no final dela, no término dela, em frente ao Braikov, está 40 por hora. Então, quer dizer, se você entrar na via 60 por hora e continuar nela em toda a sua extensão 60 por hora, você pode ser notificado, multado, mas, na verdade, não pode ser assim. Ali não tem hospital, não tem creche, não tem nada que justifique que essa via, por exemplo, ela tenha 3 diferentes velocidades num espaço de menos de 2 quilômetros. Então isso não pode acontecer. Mesma coisa na Erma Ruxa. O projeto Pátria na Cidade nas escolas de Blumenau foi destaque na fala do vereador Jens Mantal. Principalmente a iniciativa do governo, quero aqui valorizar, até porque mensalmente ele se faz presente nas escolas, e principalmente essas escolas onde não existe uma concentração tão grande de alunos. Eu achei a ideia fantástica de que tanto o Dr. Blumenau como tem Alves Ramos, 2 escolas que têm lá algumas salas apenas, mas se juntaram e fizeram aí hoje de manhã um momento muito histórico juntamente com a banda 23BI. O vereador Alexandre Caminha comentou a viagem que fez a Brasília semana passada para discutir o repasse de recursos federais para a recuperação dos estragos com as chuvas. Foram 20 milhões de verba para o estado de Santa Catarina, mais 103 cidades que foram contempladas. É óbvio que não foi exclusivamente da ida a Brasília, mas participei na ida a Brasília desta reunião. Acabamos também cobrando também da própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, aqueles R$ 427.900 que foram posteriormente liberados, na semana passada foram liberados para o município de Blumenau, no que diz respeito a catástrofe que aconteceu no início do ano, né, daquelas chuvas, enfim. Então, assim, há necessidade, e aí fica aí sempre o apelo. O vereador não precisa ficar exclusivamente na cidade de Blumenau. O vereador ele tem que estar trabalhando pelo município de Blumenau, e trabalhar pelo município de Blumenau significa, sim, ir a Brasília e buscar esses dinheiros, que eu faço com muito orgulho. Os buracos nas ruas de Blumenau foram comentados pelo vereador professor Gilson, que cobrou ações do executivo para melhorar as condições das vias. Está inviável, a cidade realmente está tomadas por buracos, as chuvas realmente castigaram muito a cidade, mas é inevitável, tem que se fazer uma força-tarefa, principalmente quando dá uma trégua para a chuva, como já se deu essa trégua, para que se faça essa força-tarefa, para que a gente consiga tapar o máximo de buraco possível, porque estão escolhendo buraco para cair, é impressionante. A Gustavo Zimmermann ali,
que fica ali à margem esquerda. São várias ruas, se eu ficar falando aqui, são tantas ruas que eu vou acabar esquecendo vários nomes com vários buracos. E aí a gente cobra muito da Secretaria, que diz que o contrato de licitação acabou, enfim, está com problemas no jurídico, enfim, só que você tem que resolver o mais rápido possível para que a gente possa fazer, de fato, essa força-tarefa para tapar esses buracos que estão nas ruas, que é algo inviável. Antes das votações, o vereador Ricardo Alba anunciou que vai acontecer no dia 6 de julho, às 7 da noite, na Câmara, uma audiência pública para discutir os meios de transportes alternativos na cidade. E nas votações, os vereadores aprovaram 2 projetos de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças da Câmara, que tratam da aprovação das contas da Prefeitura de Blumenau nos exercícios financeiros de 2014 e 2015. O coronel Carlos Alberto Fritz Bueno vai assumir o comando regional da Polícia Militar aqui de Blumenau. Ele substitui a coronel Claudete Lemco, que deixa o posto para assumir outra função em Florianópolis. O coronel Bueno já comandou o 10º Batalhão da PM aqui de Blumenau e agora o oficial volta à cidade na regional da Polícia. A troca de comando vai acontecer amanhã. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!